Você já olhou para o espelho e se perguntou por quê? Por que, depois de tudo, você ainda está aqui? Ainda respirando, ainda lutando, ainda carregando o peso desta vida nas costas, mesmo quando tudo parece difícil demais. Eu também já me perguntei isso, todos os dias. As pessoas olham para você e acham que sabem quem você é. Acham que entendem sua história, mas não entendem. Não fazem ideia do que você enfrentou. Não conhecem suas cicatrizes, seus medos, suas noites em claro. Não conhecem as batalhas silenciosas que você trava quando ninguém está olhando. Elas enxergam apenas a parte de fora. Veem alguém forte, alguém que continua de pé, mas não conseguem ver o que existe por dentro. Não conseguem ver os pensamentos que te atormentam. Não conseguem ver as lembranças que insistem em voltar. Não conseguem sentir o peso que você carrega todos os dias apenas para continuar funcionando. E mesmo assim, você continua. Continua respirando. Continua caminhando. Continua lutando. Mas por quê? Por eles, pelos aplausos, pelos elogios vazios, pelas pessoas que aparecem apenas quando tudo está bem? Não. Você continua por você. Você continua por aquela parte de você já que foi quebrada inúmeras vezes, mas que se recusa a morrer. Você continua por todas as versões de si mesmo que sofreram, choraram e quase desistiram. Você continua porque, mesmo ferido, ainda existe algo dentro de você que não aceita ser derrotado. Você já sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo inteiro sozinho? Como se seu peito estivesse apertado demais? Como se estivesse faltando ar? Como se nenhuma quantidade de descanso fosse suficiente? Como se a vida estivesse exigindo mais do que você pode entregar? Talvez você conheça essa sensação. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você tenta seguir em frente, tenta parecer forte, tenta agir como se estivesse tudo bem. Mas por dentro parece que alguma coisa está desmoronando. Você grita em silêncio, pede respostas. Procura algum sinal, mas muitas vezes o silêncio é tudo o que encontra. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque a vida é uma batalha. E existem momentos em que você é aquele que está caído no chão, tentando encontrar forças para se levantar mais uma vez. Existem momentos em que você sente que está perdendo. Momentos em que tudo dói. Momentos em que você não sabe quanto tempo ainda consegue suportar. E sabe qual é a parte mais difícil? Perceber que ninguém virá para salvá-lo. Ninguém virá resolver seus problemas. Ninguém virá carregar seu peso. Ninguém virá lutar suas batalhas. Isso é assustador. Mas também é libertador. Porque quando você entende isso, percebe que a força que procura sempre esteve dentro de você. As pessoas dizem para continuar lutando, como se fosse simples. Como se acordar todos os dias e enfrentar a própria mente fosse fácil. Mas você sabe que não é. Você sabe o que é abrir os olhos pela manhã já cansado. Você sabe o que é sentir o peso da vida antes mesmo de sair da cama. Você sabe o que é sorrir quando, por dentro, tudo está desmoronando. A vida bate forte. Não pergunta se você está preparado. Não pergunta se você está cansado. Não pergunta se você já sofreu o suficiente. Ela simplesmente bate. De novo. E de novo. E de novo. Até que chega um momento em que você esquece até mesmo por que começou a lutar. Mas você continua, porque desistir não resolve. Porque parar não muda nada. Porque existe uma parte de você que se recusa a ficar no chão. Mesmo quando seus joelhos tremem.
Mesmo quando suas forças acabam, mesmo quando você sente que não consegue mais, você se levanta. Não porque quer, mas porque precisa. Porque seguir em frente se tornou a única opção. A dor faz parte da sua história, talvez até mais do que você gostaria. Talvez ela tenha te acompanhado por tanto tempo que você nem se lembra mais de como era viver sem ela. Mas existe uma diferença entre ser destruído pela dor e aprender com ela. Você escolheu aprender. Cada cicatriz se tornou uma lição. Cada queda se tornou experiência. Cada lágrima derramada no escuro se transformou em força. Você pegou toda a tristeza, toda a raiva, toda a frustração, toda a decepção e transformou tudo isso em combustível. Porque é isso que sobreviventes fazem. É isso que guerreiros fazem. Eles transformam sofrimento em força. Quando as pessoas olham para você, elas veem alguém forte. Mas não veem as noites em que você chorou sozinho. Não veem as vezes em que pensou em desistir. Não veem as batalhas que aconteceram dentro da sua mente. Não veem quantas vezes você precisou juntar os pedaços de si mesmo e continuar como se nada tivesse acontecido. Elas nunca verão isso. E tudo bem. Porque nem todo mundo precisa conhecer suas cicatrizes. Nem todo mundo merece conhecer sua história. O mundo raramente se importa com o quanto você sofreu. O mundo costuma prestar atenção apenas em quem continua de pé. Mas você sabe o que existe por trás da sua força. Você sabe o preço que pagou para chegar até aqui. E isso é o que realmente importa. Porque sobreviver não é apenas vencer. Sobreviver é continuar avançando mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. É continuar caminhando quando suas pernas estão cansadas. É continuar acreditando quando perdeu quase todos os motivos para acreditar. É acordar sabendo que ainda vai doer e, mesmo assim, escolher enfrentar mais um dia. É isso que torna você diferente. É isso que torna você perigoso. Você já esteve no inferno emocional. Já conheceu o fundo do poço. Já enfrentou momentos que teriam destruído muitas pessoas. E mesmo assim, você continua aqui, respirando, lutando, existindo. As pessoas jamais entenderão completamente o que você enfrentou, mas elas sentirão sua presença. Sentirão sua força. Perceberão que existe algo diferente em você, porque seus olhos carregam histórias que palavras não conseguem contar. Você conhece a escuridão. E mesmo assim escolheu continuar caminhando em direção à luz. As lágrimas que você derrama quando ninguém está olhando não são um sinal de fraqueza. São prova de que você continua humano. São prova de que ainda existe algo dentro de você que se importa. Algo que ainda acredita. Algo que ainda sonha. Você chora pelo que perdeu. Pelas versões de si mesmo que ficaram pelo caminho. Pela criança que existia dentro de você e não merecia passar por tantas dores. Você chora pelo guerreiro que lutou batalhas demais sem descanso. Mas mesmo chorando, você continua. Porque é tudo o que sabe fazer. Você luta, você resiste, você segue em frente. Às vezes você se pergunta por que sempre parece ser você. Porque a vida parece escolher justamente você para carregar tanto peso. Porque os desafios nunca param. Porque sempre existe mais uma batalha. Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Talvez algumas pessoas simplesmente sejam chamadas para enfrentar tempestades maiores. Talvez algumas almas sejam forjadas através da dificuldade. Talvez você seja uma delas. Mas existe uma verdade que ninguém pode negar. Você aprendeu a salvar a si mesmo.
Aprendeu a se levantar sozinho. Aprendeu a encontrar força onde parecia não existir nenhuma. E isso muda tudo, porque os mais fortes não são aqueles que nunca caem. São aqueles que caem centenas de vezes e ainda encontram coragem para levantar mais uma. Os mais fortes são aqueles que foram quebrados repetidamente e ainda assim continuam acreditando. Continuam tentando. Continuam vivendo. A verdadeira força não aparece quando tudo está bem. Ela aparece quando você está no limite. Quando está cansado. Quando está ferido. Quando não existe ninguém para ajudar. E mesmo assim você continua. A escuridão sempre estará por perto. Sempre haverá dias difíceis. Sempre haverá momentos em que ela sussurrará para você desistir. Mas você já enfrentou essa voz antes. E venceu. Talvez não uma vez. Talvez centenas de vezes. Porque toda manhã em que você se levanta é uma vitória. Toda vez que continua tentando é uma vitória. Toda vez que se recusa a desistir é uma vitória. E um dia, as pessoas olharão para você e se perguntarão como conseguiu sobreviver. Como conseguiu continuar? Como conseguiu suportar tanto? Elas nunca entenderão completamente. Mas isso não importa, porque você não sobreviveu para provar nada a ninguém. Você sobreviveu por você, por aquela pequena chama dentro de você que se recusou a apagar, por aquela voz silenciosa que continuou dizendo: continue. E isso já é suficiente. Você já é suficiente. Não importa quão pesada a caminhada pareça hoje. Não importa quantas cicatrizes você carregue. Não importa quantas vezes tenha sido derrubado. Continue, porque é isso que os verdadeiros guerreiros fazem. Eles seguem em frente. Eles suportam. Eles resistem. E quando tudo parece perdido, encontram forças para dar mais um passo. Então, o que vem agora? O próximo passo. Depois dele, mais um e depois outro. Porque o futuro pertence àqueles que continuam caminhando quando todos os outros param. Pegue toda a dor, toda a raiva, toda a decepção, todo o sofrimento e transforme isso em combustível. Transforme isso em crescimento. Transforme isso em força. O mundo não vai facilitar para você. A vida não vai parar de testar seus limites. Mas você já provou que consegue suportar mais do que imaginava. Você não é apenas alguém que sobreviveu. Você é alguém que se recusou a ser derrotado. Você é alguém que continua de pé mesmo quando o coração está em pedaços. Você é alguém que continua lutando mesmo quando a batalha parece impossível. E é exatamente por isso que sua história ainda não terminou. Porque lá no fundo, você sabe, existe algo maior esperando por você. Talvez seja a esperança. Talvez seja a redenção. Talvez seja a vida que você ainda está construindo. Mas seja o que for, vale a pena continuar lutando. E um dia, quando olhar para trás, você perceberá que não era apenas um sobrevivente. Era uma lenda sendo construída em silêncio. Uma batalha de cada vez. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, deixe seu like e ajude este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essas palavras. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma batalha silenciosa. E inscreva-se no canal para receber mais reflexões sobre força mental, superação, resiliência e crescimento pessoal. Lembre-se, ninguém conhece todas as batalhas que você enfrentou para chegar até aqui. Mas você sabe, e isso basta. Continue em frente. Continue lutando. Continue acreditando. Porque os mais fortes não são aqueles que nunca caem. São aqueles que sempre encontram uma maneira de se levantar.